dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui começando a gravação de mais um episódio do nosso podcast Mentes Inquietas. Eu, Jéssica, Marlene e Dr. Afonso. Estamos aqui hoje compondo essa mesa e o assunto que nós vamos começar a falar é sobre suicídio. Nós estamos entrando no mês, né, que é o mês de conscientização, que é o Setembro Amarelo. No dia 10 de setembro, oficialmente é comemorado, né? Não é comemorado, mas ele é trabalhado, falado, endosado sobre o suicídio. Hoje, né, aproximadamente no Brasil, a gente tem 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas que cometem suicídio por dia. E convidamos hoje Lara Siqueiros para falar sobre suicídio. Mas antes, vou te apresentar, Lara. Por favor. Que é muito importante a gente saber sobre a nossa convidada. A Lara, parceira de HC, de Hospital das Clínicas, né? A gente se conheceu lá. Ela está pós-graduando em psicossomática pela Santa Casa de São Paulo. Ela tem uma vasta experiência com atendimento clínico, avaliação psicológica e palestras nessa temática de saúde mental. E, só para lembrar, ela é psicóloga. Bem-vinda, Lara. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Já sou muito fã, né? Então, muita parceria aí já aí nos últimos anos. Marlene, doutor Afonso, né? Sempre muito agradecida por toda a orientação, desenvolvimento, aprendizado. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Mentes inquietas, muito me agrada isso, né? Então, quando a gente fala, acho que a gente tem almas inquietas, né? A gente está sempre procurando alguma coisa, pensando em alguma coisa, e acho que isso vai movimentando, assim. Então, obrigada pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí que é tão importante. O que você percebe hoje, Lara? Porque o suicídio ele é um fenômeno multifatorial, né? E a gente percebe uma dificuldade em se falar sobre suicídio ainda, pós-globalização, pós essa modernidade. A gente tem, por exemplo, casos de escolas que têm suicídio e eles apagam, escondem, não se fala, não se acha nada. O que você percebe? Acho que quando a gente fala de suicídio, ainda a gente está falando de um tabu, a gente ainda está falando o quanto a gente tem dificuldade de falar sobre saúde mental na nossa sociedade, embora a gente tenha avançado bastante nos últimos anos, mas a gente ainda tem dificuldade de falar sobre isso. Mas a importância do assunto, né? Então, às vezes as pessoas falam, será que falar sobre isso incentiva, né? O que a gente fala, o que a gente não deve falar, mas a gente sempre vai pensar que conhecimento liberta, né, informação salva, e a gente precisa, assim, né, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde mental, e a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Então, quando a gente fala dos dados atuais, acho que você trouxe aí alguns dados, e aí são bastante alarmantes, né, quando a gente pensa que é quase 1 milhão aí de mortes no ano, no mundo todo, né, então não só aqui no nosso país, mas no mundo todo. Quando a gente fala que hoje é a terceira causa de morte entre jovens, né, então tem aí também alguns dados, né, de um aumento de 40% nos últimos anos, né, do suicídio de uma forma geral na sociedade e um aumento de 80% entre jovens, né? Então, só hoje, né, os primeiros lugares aí são lesões corporais, violência, enfim, os acidentes automobilísticos, e aí a terceira entra aí como um suicídio, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E aí, como você colocou, né, acho que não dá para eleger uma causa. Às vezes as pessoas querem, né, falar um pouquinho sobre isso. O que causa? O que faz uma pessoa fazer isso, né? Então, como que a gente evita? E aí eu sempre gosto de falar, né, que talvez não dá para ser evitado, mas pode ser prevenido, né? Então, a gente precisa falar um pouco dessa prevenção, dessa conscientização, desse cuidado com a saúde mental e entender também que momento social nós estamos e quais os desfechos disso aí para a saúde mental, né? Então, a gente vai falar de fatores de risco, né, muitas vezes, e aí alguns profissionais elegem aí falam um pouco de alguns fatores de risco, né, como tentativas prévias, né, de tentativas de suicídio, transtornos mentais, vulnerabilidade social, traumas, experiências, né, difíceis aí ao longo da vida, uso e abuso de álcool, drogas, então entra como alguns fatores aí. Mas talvez o principal, se é que eu posso falar isso, né, talvez a gente perceber um pouquinho que angústia é essa, né? Então, quando a gente fala que estado emocional tem ali presente, né, que fator psíquico e emocional que tem ali presente, e aí alguns profissionais até vão falar, né, da presença, né, prevalente ali de um estado emocional, que eles chamam de 4Ds,
quando a gente fala, né, de um estado emocional ali de desesperança, de desamparo, de desespero e de depressão. Então, talvez um dos principais fatores que a gente pode pensar é que angústia é essa, né? Que sofrimento é esse? Então, talvez, né, quando que a vida deixa de fazer sentido, né? Quando esse sofrimento ele se torna maior, quando essa angústia ela se torna maior, que a gente dê conta de suportar, né? Quando eu não encontro caminhos melhores para o meu sofrimento, quando eu não encontro possibilidades melhor para essa angústia, né? Ou para aquilo que eu tenho vivenciado e a vida vai deixando de fazer sentido, né? Aí nós temos que pontuar que, na verdade, isto é um grau imenso, né? Sim. A angústia está sendo uma questão atual, né, para todo mundo, em maior ou menor grau. E talvez seja por isso que, como nosso pano de fundo, nosso cenário é angustiante, é que tem aumentado o índice de suicídios, porque chega no grau maior. Essa é uma reflexão legal para a gente também falar aqui, né? Porque tem uma angústia que ela é existencial, né? Aquela que faz parte. Tem uma falta que é constituinte, que é o que a gente entende, né? Então, a angústia e a falta, ela nos movimenta todos os dias. E, portanto, isso não é ruim a priori. Isso faz parte de quem somos, da experiência da existência humana. Ela que nos movimenta todos os dias. Então, se eu não tivesse uma falta, se eu não tivesse uma angústia, eu ficava em casa deitada, não faria nada, né? Então, isso nos movimenta. O que falta? O que eu preciso? Então, isso vai trazendo movimento, realizações, enfim, e a gente vai em busca de sentido. Qual o sentido? Qual o propósito de eu estar aqui, né? Agora, aí a gente entra, né, nesse excesso de angústia que não está sendo, não pode ser sentida nesse momento, né? Ou que está em excesso, ou que impossibilita esse movimento, que impossibilita essa busca, né? E essa busca de sentido. E talvez aí a gente vai trazer a reflexão atual, né? Por que a gente está, nesse momento, numa crescente de transtornos mentais? Porque a gente está numa crescente de suicídio, né? Então, qual o nosso estilo de vida hoje? Que transformações sociais e culturais foram acontecendo nos últimos anos? Que a gente, então, perceba essa angústia que a gente não está dando conta de viver nesse momento, né? E aí eu também trago para a gente discutir um pouquinho, né? O que está acontecendo, né? Como que a gente vive hoje, né? Que questões estão associadas a esse estado emocional, né? O aumento aí de transtornos mentais, que vai ficando intolerável, insuportável, ou com todos os adoecimentos e o combate a esses adoecimentos que a gente tem visto, o aumento da medicalização de uma forma geral, né? Tem uma tentativa de aplacar aí essa angústia. Esse sentimento. Né? Então, Você acha que cresceu, né? Ou sempre existiu e a gente não tinha esse acesso? Se não é uma continuidade do passado. Porque eu só acho que de vocês aí, as duas, a mais antiga, né? Eu sempre escutei falar na questão do suicídio. Eu sempre escutei falar que existe realmente suicídio, mas é que não era tão divulgado, né? Sim. E sempre escutamos falar nas questões também dessa angústia e de uma depressão, que antigamente se falava, né? Uma depressão, a medicação. Eu acho que veio aumentando, dá a sensação, ou que estão se divulgando mais. O que você acha, Lara? Eu acho que sempre existiu, né? Mas talvez os sintomas eles são de cada época, né? Então talvez antes nós tínhamos outros sintomas, outros adoecimentos mais da época. Agora com as transformações sociais a gente vai perceber os novos sintomas da sociedade moderna e contemporânea. Mas eu acho que desde que a gente contabiliza esses dados e esses números, é percebido uma crescente, né? Então, ainda que sempre existiu, e talvez de outras formas, ou ainda que da mesma forma, desde que a gente consegue contabilizar esses números, a gente percebe aí um avanço. E aí, se a gente olhar para o lado, né, a gente vai perceber o quanto, né, parece que as pessoas não estão bem, né, no momento aí de fragilidade, de angústia, de adoecimento, de medicalização, enfim. Então, talvez a gente possa perceber, sim, aí você está falando mudanças. de um modo geral, né? Sim. Você está falando sim, não sim. só adolescentes, que é o grande maior número de suicídio. Não, geral. É geral. Então, geral. Também tem um aumento das pessoas mais idosas, mais velhas, também tentando suicídio. Sim. Esses números traz quanto? Assim, porque
Porque adolescente nós sabemos que está muito frequente, está mais frequente agora. Depois passa, sei lá, a idade, quais idades que estão tendo essa frequência. É interessante, né, porque eu estava vendo também outro dia, né, que suicídio em idosos também tem um alto índice, que agora eu não vou saber te falar o alto índice, qual é esse número, mas que não é falado, né, não é divulgado na sociedade. Tem uma invisibilidade do idoso que já faz parte, né, desse contexto. Então, quando a gente percebe, né, que essa faixa etária já tem uma invisibilidade social, né, vai perdendo muito esse lugar social, vai perdendo esses papéis, né, e com o suicídio acontece também da mesma forma no idoso. Então, eles vivenciam aí muitos lutos que não são reconhecidos. Então, tem uma perda aí social, tem uma perda de identidade, tem uma perda de entes queridos, tem várias perdas aí que não é reconhecido como um luto que esse idoso vai vivendo aí ao longo do tempo. E a gente também tem um número aí de suicídios que não é falado, né, que não é visto. Que para o idoso, né, assim, é como se é comum. Você tem que passar por várias coisas nesse sentido. E as perdas têm que ser uma coisa assim, já acostumada, né? Talvez seja isso. Então não dá tanta importância, né? E eles vão aguardando tudo, como se eles tivessem que ser a identidade, ser mais forte e segurar tudo. Mas assim, eu te pergunto, eu acho que assim, criança, idoso, até dá para entender um pouquinho, né? O idoso, assim, criança que está passando por uma angústia de transformação muito grande, né? Saindo também de momentos de repressão, de isolamento, agora para uma... Continua, né? Mas só que de uma maneira diferente, nesse isolamento através das redes sociais, né? E não mais tendo um convívio maior social, né? Eu acho que isso contribui, né? Para a questão do suicídio, as questões familiares, eu acho que tem uma série de coisas, né? E no adulto, no idoso, sim, também, né? No idoso, eu acho que tem essa questão de que estar sozinho, né? Tudo se mudou. A solidão começa a aumentar muito mais, né? Então, o desespero disso tudo vem aumentando e a pessoa vai se desistindo de si mesmo. Mas e agora, na fase adulta? Como que está? Acho que antes de você responder, eu vou trazer um relato de uma história pós-pandemia. Um casal de chineses moravam num apartamento aqui no Jabaquara e sumiram, né? Pós-pandemia, bem quando começou a liberar, assim, o porteiro não via nada, e de repente começou a sentir um cheiro muito estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Ele matou a mulher e se suicidou. E aí foram buscar o histórico, né, para tentar buscar parentes, alguma coisa. Então chamaram polícia e tal. Não tinha mais ninguém, né? Só tinham os dois. Então acho que perante tudo que eles viram se perder e o que ia vindo do desespero da pandemia, acho que eles devem ter falado, bom, nossa vida já acabou. Eles tinham por volta de 75 anos. Vamos encerrar por aqui. Eu não quero mais esperar ver o que vai acontecer, o que vai dar essa pandemia ou não. Então, acho que quando a Marlene vem trazendo isso, é que a gente fala dos ciclos da vida, né? Não dá para entender. Eu acho que nunca vai dar. Não tem expectativa. Mas o idoso não tem essa expectativa de que amanhã vai melhorar, de que alguém vai acolher, algo do tipo. E, dependendo do que está se passando ali, né? Eu acho que tirar a própria vida resolve alguns problemas, algumas dores dentro deles, não sabemos, né? Mas para tirar a própria vida, ou tirar a vida de dois, né? No caso que você relatou, precisa de uma energia muito grande, né? Precisa. De onde vem essa energia de grande? coragem. Pois eu acho que essa é uma reflexão onde cada um encontra o próprio sentido, né? Talvez não tenha um sentido único, comum e universal, que é o que a gente tenta fazer todos os dias. A gente tenta encaixar, né? A gente tenta se encaixar em padrões, em regras, né? E aí a gente entende que a vida é sobre o sentido que cada um pode dar, né? De acordo com a sua história de vida, com os seus recursos emocionais, com o seu estilo de vida, com a sua expectativa. Então, cada um vai encontrar o próprio propósito, né? Então, talvez o sentido encontrado em não estar mais aqui, né, em algum momento ele se torna maior do que o sentido que eu vejo aqui, estando aqui. Aí também vai entrar crenças e talvez entre aí várias outras questões, né?
Mas eu acho que é interessante essa reflexão, porque isso é um fenômeno muito social e cultural desse momento, sim, dessa época. Então, porque os idosos, a gente tem uma expectativa, não tem mais expectativa, né? Não tem para quem você trabalhar, não tem para quem você lutar, não tem para quem você discutir, não tem mais nada. Acabou, como no caso que ela está contando. Vai diminuindo isso, né? Então, eles ficam sem muita expectativa. No adolescente, também ele tem medo dessa expectativa do futuro. Eles também não estão vendo nada mais além, né? Eles ficam só sempre muito engessado mesmo, né? Naquela vidinha que está acontecendo agora e não tem muita expectativa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo só, né? Não tem muita outra coisa. Vou lá, estudo, volto, entro na internet, brinco, faço isso e não tem outras coisas. Volto a perguntar. Tá. E os adultos? O que está acontecendo? Será que também eles estão sem falta de expectativa? Eles estão paralisando também? Não tem uma noção? Essa angústia que está aumentando também é por conta disso? Uhum. Aí eu acho que as reflexões que a gente pode fazer, eu acho que abarca um pouco todos eles, né? Toda a sociedade, né? Não é só para um ou só para outro, porque independente da idade, é o quanto você consegue se reinventar. Isso. Né? É o quanto você consegue continuar encontrando sentido de alguma forma, né? Você vai se reinventando aí ao longo da vida. E aí talvez os que a gente percebe hoje, aí principalmente, né, o que você está falando de jovens e adultos, enfim, hoje a gente vive numa sociedade que é o que a gente chama aí, que já tem vários estudos e vários autores falando sobre isso, né? A sociedade hoje do desempenho, do cansaço, do consumo, o quanto isso afeta a nossa saúde mental, o quanto isso, quando a gente fala eu preciso desempenhar a qualquer custo e a qualquer preço, eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer muitas coisas todos os dias, quanto mais eu faço e quanto mais eu tenho, né, que é a sociedade do consumo, eu preciso consumir muito para me sentir bem, para ser feliz, né, então isso está associado aí a essa ideia, né, de felicidade. Sentir que está dentro dessa sociedade, né? Pertencente à sociedade. A essa sociedade que hoje, né, o valor das pessoas está associado a tudo que eu faço e a tudo que eu tenho. Então, quanto mais eu produzo, quanto mais eu tenho, mais eu me sinto aí reconhecido e valorizado. Mas isso é uma armadilha, né? Porque isso é insustentável ao longo prazo. E aí a gente vai entrar, então, nessa sociedade do cansaço, né? O quanto a gente faz tanta coisa, mas no final do dia a gente sente um vazio gigante, né? E você falando isso, me vem muito sobre os pacientes que eu tenho com compulsão alimentar, né? Então, é a produtividade o dia inteiro. E aí, chega em casa à noite, consome tudo o que consegue, o que pode. Parece que você chega em casa, a sensação que dá é que tudo vai perdendo a graça, tudo vai ficando do mesmo, a mesmice, né? E não quer se reinventar. Ou então, aquele paciente que tem, como falam hoje, a produtividade tóxica, né? O tempo todo tem que estar fazendo alguma coisa produtiva. Ou estudando, ou lendo livro, ou treinando, que nem as crianças que a gente estava comentando, o tempo inteiro treinando, fazendo alguma coisa. Então, alguns recorrem para um sintoma e outro para outros, mas puxando esse seu gancho, você acha que tem afetar algum indivíduo específico, alguma questão social, de sexo, cultural? O que você percebe? Eu acho que todos nós vamos ser afetados de alguma forma, de alguma maneira, né? Não tem como sair ileso, né, dessa sociedade hoje, como a gente tá colocando, de uma forma, tem um adoecimento social aqui implicado, que a gente tem percebido como forma de estilo de vida, né? Então, todos nós seremos afetados, talvez alguns grupos mais e outros menos, né? Mas aí isso vai entrar um pouco nessa questão que a gente está falando, isso que você falou agora, né? Eu preciso ser feliz a qualquer custo e a qualquer preço, preciso ter prazer o tempo todo. Só que isso tem... O que é felicidade, né? O que é ser feliz e como eu sou feliz? E aí vem uma cobrança em cima disso, né? Se eu posso tudo, se eu tenho tudo, por que eu não estou feliz? Então fica esse questionamento. Então eu poderia fazer 1000 coisas, eu posso, né? Que é um pouco do que a gente fala dessa sociedade liberal hoje, né? Então quanto mais liberdade, parece que eu deveria estar mais feliz.
Só que não necessariamente liberdade é sinônimo de felicidade, porque a liberdade também implica em responsabilidade, implica em escolhas, né? E que implica numa angústia, né? E que muitas vezes implica numa frustração, porque parece que eu posso tudo, mas na verdade eu preciso fazer escolhas, não dá para fazer tudo, para ser tudo. Então não dá para ser feliz o tempo inteiro. E aí a ideia que é vendida hoje socialmente é que você pode tudo, que você deve tudo e que você precisa ser feliz a qualquer custo, a qualquer preço. E é quando eu me olho que eu poderia fazer tudo, mas eu tô aqui dentro de casa e agora? Parece que eu não tô bem, parece que tem uma angústia, parece que tem um vazio. Tá errado. Que cobrança é essa excessiva, né? Então eu tô o dia inteiro correndo atrás de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, né? E me sinto muito frustrado e angustiado com isso. Sim. Então, isso a gente vai perceber aí em todos os grupos sociais nesse momento, né? Esse imperativo da felicidade, né? Eu até ouvi esses dias uma psicanalista falando, né? Que a ordem do dia é gozar, né? Então, né? Ela colocou isso, assim, e é muito sobre isso, né? A gente tem essa cobrança de felicidade e numa velocidade muito curta, num pouco espaço de tempo. Então, eu preciso ser tudo, eu preciso ter tudo num curto espaço de tempo. É interessante, né? Eu acho que você atende, né, adolescente e adultos jovens, enfim. Então, às vezes, né, eles chegam pra gente no atendimento com 20 anos e eu deveria estar com uma carreira, eu deveria saber o que eu quero. Eu não posso errar. Eu tenho que estar com um carro, eu tinha que ter a minha casa, eu tenho que fazer uma viagem todo ano, eu tinha que estar num relacionamento bacana. E as comparações, né? Tem que ter dinheiro. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas fulano tá namorando, eu não estou namorando. Eu tenho um problema, eu estou errada. Mas fulano no final de semana foi pra 3 dates e eu não fui. Tá errado isso. Então, é o tempo todo tá ali, né? E olhando pro lado, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E dos seus 12 procurando uma identificação, né? Isso. E quando a gente percebe que a pessoa não acha, né? E quando ela tá na análise, ela consegue falar sobre isso. Mas quando ela não tá, ela fica muito nisso. Eu quero morrer. Não tô dando conta. Eu não, pra mim não faz sentido mais isso aqui, né? E o quanto é angustiante até pra gente atender pacientes jovens que têm uma vida inteira relatando, eu quero morrer, não tenho sentido mais na vida. A gente não pode, né, como que falou, compaixão, não pode ter compaixão, mas tem que ter um pouco de empatia nesse momento de acolher essa dor. Claro que nós não vamos dar a receita do bolo, ó, faz isso aqui, que essa dor, essa vontade vai sumir. Não. Existe, né? Mas é fazer esse paciente refletir e falar sobre isso. O quanto é angustiante, Lara. E aí, quando eles trazem isso, né? Então, assim, eu precisava já ter tudo e já ter feito tudo com 20 anos, falo que até eu fiquei angustiada agora. Não é? Por quê? Tô errada também, né? Você tá com a vida ganha com 20 anos, agora eu fiquei preocupada também. Porque a gente demora, né? O quanto é uma construção. E cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro da sua história. E dentro mas do isso seu fica generalizado, né? Porque muitas vezes eles querem tudo isso sem ter crescido, sem ter vivenciado, né? Como se fosse uma coisa muito mágica, muito rápida, muito fácil. Mas sem ter vivenciado muitas vezes coisas. E aí gera paralisação, né? Porque assim, quando a minha régua ela tá aqui em cima, eu preciso ser tudo, eu preciso ser melhor, eu preciso ser bom em tudo e fazer tudo, isso é da ordem do impossível, né? E aí eu paraliso, né? E aí parece que então eu não desejo nada, eu não faço nada, porque nada é possível, né? É tudo muito, né? Então eu fico aqui muito paralisado e é o que a gente vai percebendo, né? Cada vez mais fechados. E aí eu vou também trazer uma discussão aqui pra gente falar. Pensei muito esses dias, assim, né? Que hoje a gente vive numa vida quase que platônica, né? Quando a gente fala com o avanço tecnológico, você falou agora das comparações das redes sociais, da internet, enfim, é como se a gente tivesse uma vida platônica hoje. Então eu fico ali o dia inteiro olhando a vida, olhando as informações, olhando as coisas, mas não estou vivendo. Eu não vou lá viver, né? Me movimentar, realizar, me relacionar, fazer as minhas coisas, né? E eu acho que isso para todas as idades. Nós estamos sofrendo com isso, a gente também fica lá nas redes sociais, a gente também fica ali. Então, o quanto hoje a nossa vida ela é totalmente direcionada e consumida pelas redes, pela internet, pela tecnologia. Mas o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou, de fato, encontrando um sentido que seja meu, que seja único, que seja próprio, né? Então, é quase que uma vida platônica que eu fico ali assistindo e não vou lá viver, né? E aí tem toda uma frustração ali relacionada, né? Não sei se faz sentido. Só vive-se com sonho. Acho que tem é um bom painel sobre o que está acontecendo hoje, né? Mas se a gente... Eu gosto muito de história, né? Se a gente for olhar historicamente, algumas décadas atrás, por exemplo, né, aí
tem outros vieses, né? Mas uma pessoa, né, principalmente do sexo masculino, que era o mais vigente algumas décadas atrás, né, ele tinha toda uma carreira para desenvolver. Sim. Né? E não era ele que pensava a carreira, ele pensava também, né, mas a carreira vinha como uma sugestão, mais que isso, uma imposição social, até, por exemplo, o indivíduo se aposentar e com um patrimônio X esperado, né? Hoje isso acelerou pelo que você está contando, claro, a gente está vendo isso, né? Mas o padrão, ele não tem uma raiz mais ampla. O padrão está sendo jogado, aspas, para as próprias pessoas. Sim. Elas definem o padrão. Isso. Né? E não tem um sentido de sociedade que vá se desenvolver às custas das pessoas e do desenvolvimento das pessoas. E sim uma coisa mais caótica, que cada um vai se desenvolver numa direção, né, sem ter uma expectativa social clara. Sim. Isso também acho que é um outro ponto importante, né, doutor? Porque antes a gente tinha um pouco esses exemplos, esses direcionamentos, essas referências, né, que vinha, né, como a gente falou, né, do governo, vinham dos pais, então tinha um direcionamento ali, e que hoje a gente não percebe, né? Hoje é muito individual ou individualista, enfim, se vira, né? Você faz qualquer coisa, se invente, né? Faz o que você quiser, enfim, né? Como a gente falou, tem essa liberdade, faça o que você quiser, mas o quanto isso traz também insegurança, porque de alguma forma esses direcionamentos traziam aí um lugar seguro, né? Tinha poucas opções, né? Ou seja isso, ou seja aquilo. Então você ia escolhendo e tinha essas identificações, essas referências desses papéis, desses lugares seguros, né? É claro que isso é importante, né? Essas transformações sociais, elas são importantes porque é saudável a gente também questionar esses lugares aí seguros, né? Questionar esses papéis. Algumas transformações sociais são importantes, né? A gente questionar aí, né? Pai e mãe, né? Então, será que faz sentido? Será que não faz? Isso faz parte também da construção, né? Da identidade de cada um. E também alguns movimentos sociais, eles são importantes. Mas, no todo, muitas vezes isso trazia uma referência, uma segurança, enfim, e que hoje a gente não tem. Então, e é muito o que eu acho que como as pessoas se sentem hoje, né? Muito sozinhas, né? Muito inseguras, né? Tem um vazio ali, né? Existencial, que eu não sei muito bem o que eu faço com isso, eu não sei muito bem para onde eu vou, né? E aí a gente vai perceber esse reflexo aí em toda a sociedade, né? Acho que quando a gente fala hoje que a nossa vida está tão cheia, né, mas ao mesmo tempo tão vazia, né? Acho que essa semana eu pensei muito nessa frase, assim, né? De que vazio a sua vida está cheia, né? Parece que a sua vida está cheia de vazios, assim. E é um pouco disso que a gente sente, né, nos atendimentos ou conversando com as pessoas. E aí isso vai canalizando, né, em todos os sintomas que a gente tem percebido nesse momento, né? De transtornos alimentares, uso de drogas, questão da ansiedade, né? Hoje a gente tem um número altíssimo de transtornos de ansiedade. Também nós não estamos mais aceitando, né, viver as coisas mais simples da vida, né? Eu acho que sempre estamos numa exigência muito grande, né? E não pequenas coisas, viver pequenos momentos da vida não tem muita importância, né? E aí fica esse vazio, cada vez mais, um vazio cada vez maior, né? Porque a conversa de rua, a conversa no dia a dia, a conversa num café, parece que se perdeu. Até hoje as meninas, por exemplo, né? A escolha da festa de 15 anos quase não existe mais, né? Vamos viajar, vamos fazer alguma outra coisa. Então, também tem se mudado. Quanto era a expectativa, né? Pelo menos eu e a Lara somos as mais jovens de fazer a festa de 15 anos. E as meninas hoje estão buscando o quê? Ter as fotos no Instagram, né? Viver aquelas experiências que as blogueiras, influencers vivem, porque para elas aquilo é realidade, né? E muitas vezes não se atinge. Sim. Eu acho que não dá pra gente voltar atrás, né? Eu acho que não dá para voltar no tempo, e cada tempo tem o seu significado e tem a sua importância, e também tem muita coisa boa nesse tempo,
que nós estamos vivendo hoje, né? Talvez a questão seja o que a gente faz com tudo isso, né? Sim. E para onde a gente caminha daqui para frente, né? Porque talvez todo esse movimento que a gente falou aqui, muitas vezes como uma crítica, né? Porque isso também tem um desfecho para a saúde mental, mas tem também a sua importância. Então, né, essa liberdade, esse poder de escolha, essa igualdade. E você social. falou uma coisa, quando a gente se reuniu para conversar, sobre a sociedade que agora é vertical, né? Horizontal. Horizontal, desculpa. Deixou de ser vertical e agora é horizontal. Isso ficou muito na minha cabeça. Que aquelas... vamos lá, né? Vamos lá agora jogar a bomba aqui. Joga. As pessoas que, né? Os nossos pais, né? Então, eu venho de uma família tradicional. Meu pai e minha mãe eram, né, bem rígidos ali. E hoje a gente vê que tem se perdido muito isso. Então, faz o que você quiser, fala com a sua mãe. Não tem mais aquilo. Fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Não, nenhum dos dois mais tem, talvez, poder, né? Se a gente for falar assim. Eu não sei se isso tem gerado muita angústia ali, tanto nas crianças, nos adultos jovens, que até nos próprios pais, né? Eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não faço nada certo, eu não faço nada direito. Não sei, o que vocês acham aí? Acho que é muito do que a gente estava falando agora, né? Que o Dr. Afonso colocou, assim, essas figuras de autoridade que nos direcionavam e que traziam segurança, de alguma forma, né? Então, quando agora, né, a minha mãe sabe menos que eu, ou eu não tenho esse lugar seguro ali, né? Isso gera uma angústia, né? Isso gera um vazio. Então, essas figuras ali que trazia pra gente essa orientação, esse exemplo, essa segurança, era importante também, né? E agora, né, que é um pouco dessas relações horizontais que a gente está falando. E é isso que a gente falou, nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. Tem algumas transformações que fazem parte, né, que tem aí a sua relevância, mas, né, tem os seus efeitos colaterais. E os efeitos colaterais talvez sejam esses que a gente esteja falando agora, né? Toda essa insegurança e esse vazio e essa cobrança e essa falta de limites e pode tudo e felicidade a qualquer custo e etc, etc. E essa sociedade da produtividade, da comparação, da tecnologia e enfim, foi também se perdendo algumas coisas e talvez vai perdendo um pouco do que a Marlene trouxe, né? Algumas coisas simples, mas que faz sentido. E que talvez esse é o caminho que a gente vai precisar encontrar, né? Sim. Um caminho do meio. Nem aquele que já foi, né? E talvez nem esse que a gente esteja agora, porque se tivesse bom, a gente não estaria nesse processo de adoecimento social, né? Mas talvez um caminho do meio, que é como que a gente aproveita todas essas transformações que a gente tem hoje, toda essa liberdade, toda essa tecnologia e todas essas mudanças, mas de uma forma que seja sustentável a longo prazo, que seja satisfatório, que seja saudável, e que a gente encontre de novo essas conexões. Eu vou deixar só outro ponto e depois eu vou te trazer uma pergunta. Acho que hoje ou ontem à noite no Instagram ali, olhando aquelas tirinhas e tal, e aí tinha assim, agora a nova modernidade você vai na casa do amigo dormir e fala, eu não trouxe roupa. Não, pega aqui. Aí você fala, eu não trouxe meu remédio de ansiedade. Aí o amigo vem, qual que você quer? Aí tem Zolpidem, não sei o que lá, tem uma cartinha, tem pra você dormir, não tem. Então a moda agora você ter diversos medicamentos em casa, né? E todo mundo tá usando, porque nós hoje somos o primeiro país em ansiedade e o segundo em depressão, né? Que aí eu acho que essas comparações aí geram essa inquietude, talvez, de onde eu me insiro, para onde eu vou parar, o que eu vou fazer. E pensando um pouquinho nesse Setembro Amarelo, então é importante a gente falar sobre suicídio. O que você acha? Só vou fechar com o que você trouxe agora, né? Acho que a gente precisa sempre pertencer. E hoje, se o pertencimento ele é através dos diagnósticos, da medicalização, é isso que as pessoas vão acabar, né, buscando. Né? Então, hoje tem identificação de grupos, né, através dos diagnósticos, né, através dos transtornos e através do uso de medicação. Né? E aí, por isso que é importante a gente questionar e criticar, né, esses modelos, para que a gente possa reinventar, inventar uma outra identificação, um outro grupo, né, uma outra forma de viver. Né?
E aí sim, né, é importante a gente falar sobre isso. É uma questão de saúde pública e talvez a gente precise sim de várias ações públicas frente a isso, né, de ter recursos, de ter uma vida digna, de cuidar, né, da saúde mental. É uma responsabilidade de todos nós, né, então cada um individualmente, né, que a gente possa se cuidar e cuidar uns dos outros, e pensar e trazer reflexões sobre o modo de vida e que caminhos a gente tem para fazer isso. Os meios de comunicação, fazer isso de uma forma responsável, né? Então é importante falar, mas desde que seja de uma forma responsável e com cuidado, né? Então as políticas todas aí públicas, né, e privadas e individuais, elas precisam acontecer de alguma forma. É isso. Algumas décadas atrás esteve, digo famoso, né, mas esteve bem em evidência o CVV. Sim. Né? Que praticamente não existe hoje, ou pelo menos não existe muita divulgação hoje. Né? Que era para ser um ouvido, né? As pessoas estivessem desesperadas. Sim. Mas acho que hoje as pessoas não se reconhecem tão desesperadas assim. Né? Se a gente pensar na angústia exagerada, elas se reconhecem antes do suicídio ou isto é praticamente um processo escondido não digo, mas isolado, solitário. Ou faz parte da mesmice? O CVV ele é bastante atuante ainda. Eu ia falar sobre isso. Né? Ele é bastante atuante e eles têm não sei quantos mil contatos diários. Voluntários, né? Eles são bastante atuantes. A gente fala muito em setembro. Em setembro a gente vai falar bastante sobre o CVV, mas eles fazem um trabalho aí ao longo do ano todo e eles têm bastante procura, né, por esse acolhimento. E talvez, acho que aí tem os dois fenômenos que você trouxe. Tem um pouco uma normalização desse estado hoje, né? Então é como se quase eu reconheço, não reconheço, né? Então tem uma normalização do que a gente falou agora dos transtornos mentais, da medicalização, enfim, né? Mas também tem um reconhecimento, né? As pessoas estão buscando muito, estão falando muito sobre isso, e elas trazem isso diariamente pra gente, né? Desse vazio, dessa angústia, dessa busca por esse entendimento. Então acho que esses dois fenômenos eles acontecem hoje simultaneamente, né? Embora normalizado, mas, né, hoje também numa busca e numa fala e numa exposição, né, desses estados aí, né, psicológicos e emocionais. Tem uma coisa interessante de estatística que o governo americano ele dentro da linha suicídio eles incluem as overdoses. Sim. As mortes, aspas, acidentais por dose excessiva das drogas, principalmente de cocaína para cima, né, em termos de intensidade de efeito. Isto é interessante porque o indivíduo que morre por uso excessivo da droga tem um certo sentido de suicídio mesmo. Né? E aí as estatísticas ficam mais corretas. Lá nos Estados Unidos, o suicídio, incluindo esse grupo, é a 6ª causa de morte por overdose na população. Não, o suicídio. O suicídio, tá. O suicídio mesmo e incluindo a overdose. A overdose, tá. E aí esse número, então, seria muito maior, né, se isso fosse contabilizado aqui como suicídio. Também acho. É bem interessante, eu não sabia. Que, na verdade, como a gente fala, né, as pulsões. O tempo todo, pulsão de vida e pulsão de morte, né? O tempo todo. Sim. Então, mas o CVV, esses dias, e o ano passado, todo ano, né? Eu tava andando na ponte próximo à minha casa e tinham jovens colocando fitilhos na ponte com dizeres, né? A sua vida é boa, você merece isso, aquilo, e com o telefone do CVV. Eu peguei e tal pra ver, não sabia, e esse ano
eles já estão preparando campanhas assim também. Então, no metrô, eles sempre estão entregando alguma coisa. E, para quem não sabe, o CVV é Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. Ele tem desde chat, e-mail e ligações. Então, são profissionais treinados para amparar quando você estiver em algum processo, em alguma dificuldade. Ele é 24 horas, tá? Então, isso também é muito interessante, porque, se eu não me engano, eu li em algum lugar que os suicídios são mais intensos à noite, né? Eu não sei se você tem essa informação. Não tenho esse número, não tenho esse dado, não tenho. Entendi. Mas os CVV são pessoas, né, voluntárias ali, não necessariamente não são profissionais da área da saúde, mas são pessoas que estão ali para acolher, para ouvir, para direcionar, para dar algumas informações. Então, eles são treinados, né, para fazer esse acolhimento e direcionamento aí, sempre que necessário. Porque às vezes 1 minuto, 1 segundo faz a diferença, né? E se deixar como uma reflexão. Talvez essa pessoa que está com essa angústia, esse sofrimento, quando ela fala, é você dar escuta para ela, né? Não é você falar, mas a sua vida você tem tudo. Mas por quê? O que eu estou fazendo de errado? Às vezes aquela pessoa precisa falar o que está ali dentro, né? Porque às vezes a gente culpa a pessoa pela dor que ela tem. E por essa fala, né? Não sei o que você acha. Né? Acho que não dá para nenhum tipo de julgamento. Ele faz sentido, ele é válido, né? Mas talvez, como a gente sempre fala aqui, fala é terapêutica. A gente precisa falar, né? A gente precisa esvaziar isso de alguma forma, a gente precisa organizar aquilo que está sentindo e pensando de alguma forma. E o vínculo afetivo, né? Ele salva, né? Então, as conexões afetivas, né? O quanto elas nos fortalecem. Então, a gente poder ter alguém ali para ouvir, para te acolher, para te orientar, enfim, isso nos fortalece muito emocionalmente. Eu acho que também depende muito dessa capacidade do outro por saber escutar, né? E principalmente na questão familiar, que muitas vezes não valoriza ou não dá importância naquilo que a pessoa está sentindo. Sim, concordo. E isso não tem muita importância. Isso que você está sentindo não é importante. Né? Ou não tenho tempo para você, não tenho tempo para te escutar, não tenho tempo para falar contigo. Então, quer dizer, cada vez mais há uma angústia, né? Ela fica sempre no ar e a pessoa se sente sozinha. Então, se tem esse canal que possa alguém escutar, talvez seja fundamental mesmo. E corolário disso, né? Se a vida das pessoas estivessem recheadas de ouvidos, né? Ouvidos atentos e ouvidos com qualidade, como você falou, Marlene, não chegaria nem a esse ponto, né? De estar às vésperas de um desenlace fatal, né? Eu volto no passado, né? Muitas vezes eu sempre fui muito curiosa, como sempre, né? Viajando para os lugares que muitas vezes não tinha turismo, mas eu queria assim, conhecer e buscar, procurar. E lugares muito pobres também, muito primitivos, né? Aquela conversa na porta da casa, né? Aquelas coisas, ainda tem lugares que existem. É tudo tão tranquilo, tão gostoso, né? Parece que falta algumas coisas, por isso que eu falei, né? Talvez o que mais está faltando mesmo é você ser escutado e você ser entendido pelaquela dor. A dor, ela é diferente para cada um. Aquela dor, para mim, pode ser de uma intensidade grande e para outra pode ser, não significar nada. Mas aquela pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo mesmo. Sim. Acho que talvez para finalizar, né, e a gente falar um pouquinho dessas possibilidades, né, acho que primeiro quando você fala desse resgate de algumas coisas, hoje a gente não atende às nossas necessidades básicas. Não. Hoje a gente quer tanta coisa, mas a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não faz atividade física para movimentar o nosso corpo, a gente não cuida da nossa espiritualidade, e a gente não cuida das nossas relações afetivas e sociais e sentir conectados uns aos outros. Então, talvez um ponto aqui tão importante é a gente voltar para si, né, e atender as nossas necessidades básicas, né, no sentido de restabelecer o nosso equilíbrio. E aí, né, o quanto os vínculos afetivos eles são importantes, eles nos fortalecem.
e a gente buscar um caminho, um sentido na vida que seja único, que seja próprio, que seja meu, que seja de acordo com a minha história, né, com os meus recursos, com as minhas possibilidades, mas que faça sentido, né, que a gente encontre aí um propósito, cada um o seu, né, juntos, né, e cada um também individualmente, né. Então, quando a gente pensa nesses caminhos, a gente atender aí essas necessidades básicas, os vínculos afetivos, usar a tecnologia a nosso favor como um recurso e não ser usado por eles, né. Então, a gente precisa vir para a vida aqui, né, real, enfim, a gente não pode anular, né, a tecnologia não anula a nossa vida, né, as nossas experiências, os nossos vínculos, e enfim, então talvez essas reflexões aí sejam, né, uma possibilidade, né, de uma vida que vale a pena ser vivida, né. Não é à toa que o podcast aqui é feito ao vivo e com as pessoas presentes. Sim, né? Exato. Com essa necessidade de sempre deixar, vamos refletir, vamos pensar naquilo que nós estamos sofrendo. Sim. E não simplesmente passar, né? Então, passou. Todo mundo tem o direito de sentir. E sentir de uma maneira mais, sabe? Correta não existe, mas com a sua dor, né? E sentir. Simplesmente sentir. Se dá o direito de sentir. E muitas vezes no processo terapêutico, análise, a gente consegue falar as nossas angústias. E cada vez mais os pacientes têm procurado, né? A gente está crescendo novamente na sociedade ali, o psicólogo, a importância do nosso papel está sendo fortalecida por todos, porque acho que não, muitos pacientes, é a cura, não é cura, né? A gente tem que entender isso. Então, por que a gente bate aqui na tecla? Faça terapia, procure alguém para você falar, porque falar sobre suicídio não é uma contaminação, não é um vírus, né? Que às vezes as pessoas pensam que é um vírus, então não vamos falar, porque senão vai contaminar a pessoa do lado e vai contaminar o outro, todo mundo vai se suicidar. A dor é única e a resolução sobre isso também é única, certo? Certíssimo. Lara, deixe suas redes sociais. Obrigada pela companhia, por todas as reflexões, né, e aprendizados, enfim. Lara Siqueiros, né, LinkedIn, Instagram, enfim, aí estou sempre também à disposição. Você atende presencial e online, né? Isso. Tá, então é isso. Temos aqui mais uma pessoa para ouvir e ajudar. E agradeço a sua presença, assistindo ao nosso podcast, compartilhe, curta e até o próximo episódio.